nós vamos entrar, né, já entramos na aula passada no capítulo 10, né? E o capítulo 10 abrange a África Antiga. O continente africano era habitado na antiguidade por diferentes povos, né, com modos de organização política e social diversos. Neste capítulo, o que nós vamos estudar? Sobre alguns desses povos, entre eles os que foram os reinos de Kush, Garamante e Axum. Na aula passada, eu falei sobre o reino Kush, né? Aliás, eu deixei um documentário para vocês sobre o reino Kush, né? O reino também conhecido dos faraós negros e das Cândaces, as mulheres, né? As matriarcas, que auxiliavam esses faraós na sua administração, né? Na administração do reino Kush. E aí, o que nós temos que saber do reino Kush? Primeira coisa que nós temos que entender antes de entrar na correção, né? A sua localização, né? Ele se localiza ao sul do Egito, entre a segunda e sexta catarata da região do Alto Nilo. Quando a gente estuda Egito Antigo, a gente estuda o Alto Egito, o Baixo Egito. Então, ali no Alto Egito, né? No Alto Egito nós temos existia uma civilização chamada também de núbios, né? Que nós estamos aprendendo como os cuxitas. A região do Alto Nilo também era conhecida como a Núbia. Atualmente fica no território aproximado do Sudão. Então aqui nós temos o Egito, né? E aí nós temos circulado aqui, ó, Kush, o reino de Kush, ou Kush ou como Cuxitas, também conhecido como reino dos faraós negros, né? No reino de Kush é importante a gente lembrar que o poder, o poder político era compartilhado entre homens e mulheres, tá bom? Havia o faraó e a Cândace, que era geralmente uma matriarca respeitada na sociedade. Eles eram escolhidos por um conselho de chefes locais para governar, tendo que cumprir funções administrativas, religiosas e militares. O intenso contato entre cuxitas e egípcios influenciou as trocas culturais entre esses povos. Um dos exemplos da influência egípcia no reino de Kush foi a construção de pirâmides. Vamos dar uma olhadinha na pirâmide do reino Kush, né? E essas pirâmides, elas eram bem diferentes das pirâmides do Egito, né? Então, nós vemos aqui nessa imagem, né, que foi a construção de pirâmides para servirem de túmulo ao faraó e sua família. Aqui nós temos uma entrada, né? Essa entrada aqui dessa pirâmide cuxita é diferente da pirâmide egípcia, né? Ou seja, aqui era tipo uma salinha de espera, onde as pessoas ficavam, né, os familiares, e lá dentro mesmo da pirâmide que era enterrado o faraó. E se vocês prestarem atenção, a ponta da pirâmide é mais achatada, não é pontiaguda como as pirâmides de Gizé do Egito, né, situadas lá naquela bela imagem que nós temos, né? E aí, vamos dar continuidade aqui. Nós temos agora a página 317, que eu passei para casa para que vocês pudessem fazer a correção. E na página 317 tem ali, cidadania no dia a dia, mulheres nas sociedades africanas. Nós temos aqui uma definição, né, da postura e da posição da mulher na sociedade africana, da mulher negra, da mulher que nasceu ali no continente africano. E aí vamos ler a primeira questão. De que maneira, depois que você leu o texto e respondeu, você vai analisar a sua resposta e comparar com a resposta correta, que é a do livro, né? De que maneira intelectuais, ativistas e líderes comunitários têm buscado resgatar o papel da mulher nas sociedades africanas? E aí nós temos a resposta. Através de encontros e palestras sobre o tema. São uma forma de difundir e espalhar a ideia de que as mulheres precisam recuperar suas raízes culturais a fim de fortalecerem sua influência política, familiar e social. Então, palestras são feitas,
né, encontros onde essas mulheres também têm voz, elas falam, elas debatem, conversam, isso é muito interessante. E a letra B é uma resposta pessoal de acordo com sua compreensão do texto, mas eu elaborei uma aqui, né, dentro do que eu li do texto também. Em sua opinião, qual é o modo de organização social predominante no Brasil atualmente? Matriarcado ou patriarcado? Por quê? Vamos lá, matriarcado. O que é matriarcado? É um modo de organização social e política com base na liderança de mulheres nas famílias, nas aldeias, nos reinos, etc. Isso lá na África a gente está tentando entender, né? No reino Kush. E o patriarcado é o oposto, é modo de organização social e política com base na liderança de homens nas famílias, nas aldeias e nos reinos. Então, o matriarcado, quem cuida, quem administra é a mulher, patriarcado é o homem, tá? E aí está perguntando se no Brasil essa organização, a predominante é matriarcado ou patriarcado e por quê? Nós temos que analisar o contexto do Brasil, antes mesmo do Brasil se tornar Brasil, né? Aí nós vamos lá atrás na colonização. A nossa colonização foi feita por portugueses, portanto é uma colonização europeia. Então no Brasil resultou na implantação do patriarcado, porque os europeus, eles têm como base o patriarcado, principalmente Portugal quando estava nos colonizando, como modo de organização social predominante. No entanto, atualmente, quer dizer, nos dias de hoje, é enorme o número de famílias chefiadas por mulheres. Essa situação reflete uma mudança no comportamento da sociedade e na autopercepção das mulheres, que se reconhecem como provedoras financeiras da família. Aí, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, né? A mulher no Brasil atualmente, a gente leva uma reflexão. A nossa forma, né? Como a pergunta faz aqui, nós temos a pergunta, em sua opinião, qual é o modo de organização? É a sua opinião. Se vocês forem analisar o contexto social, político, até mesmo racial dentro do Brasil, o patriarcado é muito forte. Porém, nós temos muitas mulheres que trabalham fora, né? Vocês podem procurar fazer uma pesquisa na família de vocês mesmos. Descobrir quantas mulheres trabalham fora, quantas sustentam a família, e aí elas passam a ser os chefes, né? Elas se reconhecem como provedoras financeiras da família, ou seja, chefe de família, né? O que vinha de algo totalmente masculino, atualmente no Brasil, pode ser também comparado com uma espécie de matriarcado, tá bom? Então, quem respondeu patriarcado não está errado, quem respondeu matriarcado também não está errado. Patriarcado devido à nossa herança da colonização europeia. Matriarcado devido aos dias atuais, onde as mulheres estão cada vez mais saindo para trabalhar e sustentando suas famílias. E aí, na página 318, nós vamos à correção das questões. Número 1. De acordo com o texto citado nas páginas 314 e 315, quais tipos de organizações políticas e sociais existiram na África? Resposta: grandes reinos, agrupamentos de pessoas organizadas em torno da família, aldeias, confederação de aldeias, grupos nômades e cidades comerciais fortificadas. Essa é a resposta, essas são as formas de organização, tá bom? Onde se localizava o reino Kush? O reino de Kush se localizava na região da Núbia, onde hoje é o Sudão, na África. Explique o que é matriarcado e como isso funcionava no reino Kush. Acabei de falar sobre matriarcado. Vamos lá. Matriarcado é um modo de organização social e política feita com base na liderança de mulheres. Lá no reino Kush, as mulheres exerciam o poder político em conjunto com os faraós. Dando prosseguimento, questão 4. Quem eram as Cândaces? Eram matriarcas que compartilhavam com o faraó as responsabilidades administrativas, religiosas e militares do reino Kush. Questão 5. Escreva um texto que contém as expressões a seguir: Egito, reino Kush, pirâmides, trocas culturais, contato. Aqui vocês podem fazer o texto da forma que vocês compreenderam, da forma que vocês assimilaram, mas eu elaborei um para vocês.
Caso vocês tenham dificuldade, vocês peguem esse meu textinho aqui e vão organizando, não copiar totalmente. Coloque as palavrinhas de vocês, tá? Então vamos lá. O reino Kush, já peguei reino Kush ali em cima, ó. Então, né, já eliminei uma das frases. Uma das palavras. Se localizava ao sul do Egito. O contato entre as duas civilizações permitiu grandes trocas culturais entre os dois povos. Um bom exemplo são as pirâmides, onde o reino Kush pode repetir, tá, gente? Não é problema. Elas eram menores e mais retas no topo. E no Egito são grandes e pontiagudas. O reino Kush foi muito influenciado pelos egípcios. Podemos perceber isso através das construções e costumes, entre outros aspectos. Então, todas as palavras entraram aqui, vamos conferir. Né? Reino Kush, ok. Egito, o contato, permitiu trocas culturais. Eita, marquei errado. Entre os povos, um bom exemplo são as pirâmides. Ok, vamos ver quantas palavrinhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas eu marquei? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Então, ó, elabore o textinho de vocês de acordo com a percepção de produção de texto que vocês saibam fazer. Posso copiar, professora, parte da sua resposta e acrescentar algumas das minhas palavras? Pode, desde que faça sentido dentro do capítulo que nós estamos estudando, começamos, que é o capítulo 10, África Antiga.